Eu lembro, antes que ele faleceu, ele falou com o diretor da nossa missão. Ele nem dava para ficar em pé sozinho e o diretor da nossa missão ajudou ele para deitar na cama. E quando abraçava assim para colocar na cama, ele falou com o diretor. Ele falou: você tem ciúmes de mim, não é? Porque agora eu vou partir para você. Ele serviu o Senhor. Amém. Fielmente. Iniciou uma igreja lá em Taguatinga e aí naquela igreja está continuando para a glória de Deus. Eu louvo Deus, que eles são meus amigos. Amém. Eu louvo Deus por cada pessoa. Eu aprendi quando eu estudei português, não pode falar porcada, porque porcaria e tal, mas tudo bem, eu louvo a Deus por cada um desses homens e as suas esposas também. É uma bênção de servir ao Senhor. Quando a gente vai para os Estados Unidos, tem que ir de vez em quando. Agora eu vou lá para o casamento do meu filho e tudo. Então, pessoas falam comigo: é uma bênção, o Senhor sacrificou sua vida para ir ao Brasil. Eu falo com eles em inglês, logicamente, mas eu falo: está doido? Esse não é sacrifício. É uma coisa mais gloriosa, servir o Senhor. Não tem coisa melhor. Meus jovens, se quisesse uma coisa para fazer na sua vida que nem chega perto ao servir o Senhor, seja o médico, seja o presidente do Brasil, seja qualquer pessoa que quiser, mas esse não chega nem perto de ser um servo de Deus. É uma bênção. Mas fala: pastor meu, mas como é que eu posso saber o que Deus quer com a minha vida? Eu estou feliz que você me perguntou, porque hoje à noite vou explicar. Eu gostaria de tratar três homens que entregaram e foram chamados para servir o Senhor. O primeiro homem está em Gênesis, capítulo 37. Hoje em dia temos uma grande dificuldade. Poucas pessoas concordam com a realidade da vontade de Deus na sua vida. Então, esse homem que vamos citar agora, é Deus que mexeu na vida dele. Ele nasceu registrado no capítulo 30, que fala: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Esse é o Raquel da Bíblia, que mais tarde na Bíblia ela deu à luz mais uma vez para Benjamim e faleceu. Mas encontramos com José a próxima vez no capítulo 37, onde vamos começar a nossa mensagem. Falei com o pastor, hoje à noite só vamos estudar 23 capítulos, não, 13 capítulos do livro de Gênesis, só isso. Então eu acho que lá para 1 a 2 horas da madrugada vamos terminar, tá? Mas vamos ver como Deus agiu na vida desses três homens. Primeiro com José. É lógico, não vamos ler cada versículo desse trecho. Eu vou dar um resumo da vida dele. E depois de tratar esse homem que Deus trabalhou na vida dele por 110 anos, eu vou tratar na vida de outro homem que Deus trabalhou na vida dele por 29 anos. E depois eu vou tratar na vida do terceiro homem. Mas vamos ver como Deus agiu na vida dos três homens. O tema da mensagem hoje à noite: você deve fazer a vontade de Deus.
Isso quer dizer que você tem que entregar o quê? A sua própria vontade. Ah, mas eu não tenho direito, não. Não, tem não. Se você tiver Cristo como seu Salvador, segundo Coríntios 5, verso 15, fala que não é para servir-se a mais a si mesmo, mas servir a aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo. É sua responsabilidade. Não só a responsabilidade, mas um grande privilégio. Mas, primeiro homem, está descrito em Gênesis, capítulo 37, e serviu o Senhor por 110 anos. A história de José é um drama cheio de traições, conflitos dentro da família, mentiras, injustiças, mas também bênçãos. Amém. E demonstrações de perdão e da confiança de um homem entregue a Deus. Tem um homem chamado D.L. Moody, era um evangelista dos Estados Unidos. Ele ouviu uma declaração mais ou menos assim: o que Deus poderia fazer neste mundo com um homem totalmente entregue a Deus? Ele foi motivado a dizer o seguinte: com a ajuda de Deus, eu quero ser aquele homem. Hoje à noite, eu quero cada homem. Quantos homens tem aqui? Se tiver dúvida, eu quantos irmãs, mulheres, senhoras, senhores tem aqui? Amém. Você não quer ser aquela pessoa que vai ser usada por Deus para motivar o Brasil para Cristo? Eu quero ser mesmo. E vamos ver como Deus trabalhou na vida de José. José nasceu em uma grande família. Ele era caçulinho da família. Até Benjamim chegou mais tarde, mas era caçula. A caçula de que era do seu pai. O seu pai tinha duas mulheres, Raquel e Leia, e Raquel era estéril a maior parte da vida dela. E depois Deus abriu a madre dela e ela deu a luz a José, como nós já lemos. Mais tarde ela deu a luz a Benjamim e faleceu no parto. Então essa é a família de José, completamente atrapalhada. Os irmãos, cada coisa traiçoeira que eles fizeram e tudo, era uma família triste. José nasceu em meio da delícia do seu pai, com fruto de um milagre na sua mãe, Raquel. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros. O erro do pai. O pai nunca pode amar um filho mais do que o outro, tem de amar todos na mesma forma. Mas aconteceu. A Bíblia fala em Gênesis 37:3, e Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E desde momento, os seus irmãos começaram a ter ciúmes de José, e odiavam José, e nunca falava pacificamente com José. Tinha raiva dele. Encontramos a obra de José. Pensa bem, você é um jovem de 17 anos, tem uns de 13 anos, mas você é um jovem de 17 anos e você sonha, e você conta o seu sonho, não porque está orgulhoso e nada, mas é um sonho estranho. Na vida de José, realmente, ele tem 3 eventos, 3 sonhos na sua vida, que realmente foram indicações da direção de Deus na sua vida. Essa primeira, ele sonhou de 7 vacas e 7
trigo e falou que as vacas dele ficou em pé, a vaca dele ficou em pé, todos... não, deixa eu ler aqui. Irmãos, nosso sonho que tive, estávamos atando feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Eu falei das vacas, essa foi de Farol mais tarde, então me desculpa a vergonha que eu passei. Tá? E saindo o segundo sonho que tive, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Nota bem, nesse trecho, podia ler por si mesmo, ele não estava citado, ele não deu a interpretação do sonho, mas seu próprio pai interpretou. O seu próprio pai falou, então, está falando que eu e sua mãe, seus irmãos, vão inclinar-se perante ti? Ele interpretou, e a coisa interessante que ele interpretou corretamente, que vamos ver mais tarde que aconteceu exatamente assim. Só que tinha um detalhe que não aconteceu, que foi? A mãe morreu. Não podia dobrar, ou seja, ajoelhar diante de José. Mas o pai foi lá, como nós vamos ver. Mas nenhuma dessas pessoas imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era uma profecia de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história, que antes de ser escrita pelo caso e pela vontade dos homens foi escrita por Deus. Ninguém imaginava como Deus ia agir na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida? Quantas pessoas gostariam de saber a vontade de Deus? Levante sua mão. Eu não quero. Por quê? Talvez a vontade dele é que você morre amanhã. Você quer saber? Aí não! Eu quero saber só as coisas boas, não é? E vamos ver como Deus agiu. Nós temos que seguir passo a passo ao Senhor, como vou mostrar mais na frente. Começou a vida com José com sonho e continuou com traição. Já pensou? Certo dia Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo. E José falou, sim senhor, e já foi. E ele indo, os irmãos viram e falaram assim, mas lá vem aquela moleque sonhadora. E agora temos a chance de matá-lo. E vamos jogá-lo no poço e dizer ao pai que o animal o matou. O Rubens tentou de livrar dele, mas não, vamos jogar no poço aqui, entendendo, a intenção dele foi voltar mais tarde e tirar ele do poço. Mas ele foi e uma outra coisa aconteceu. Os irmãos concordaram em colocar no poço e esperaram ele almoçando e tudo, José lá, talvez gritando, eu não sei o que ele fez, eu não sei, eu acho que o que eu fazia, eu ia gritar. Mas eu ia, deixe-me sair daqui, não vou acabar com você. Mas ele estava lá. E uma coisa interessante aconteceu. Tinha uns ismaelitas que estavam passando lá, eles traziam mercadoria para vender lá no Egito e tudo, e os irmãos, tinha José lá, e um dos irmãos, chamado Judá, falou, irmãos, não vamos matar ele, não, que proveito tem nós em matar ele? Vamos vendê-lo. E vendeu. Vendeu por quanto? Quem sabe a história? 20 moedas de prata. Quanto vale isso? Eu fiz um cálculo hoje. Eu fui no que chama AI, e tudo, a inteligência artificial e tudo,
Eu pensei, quanto vale isso? 20 ciclos de prata. Um ciclo era igual a 11,4 gramas de prata. Pouca coisa, não é? Um ciclo vezes 20 seria igual a 228 gramas. 228 gramas valem 94 centavos americanos. Tudo bem, esta é igual a 214 dólares e 32 centavos. Vezes 5,59, o real hoje em dia seria R$ 1.198,04. Esse que vale a sua vida. Já pensou? Pouco mais de R$ 1.000. Vendeu seu próprio irmão para a escravidão. Os ismaelitas levou ele para vender para quem? Potifar, como escravo. É certo que eles ganharam uma comissão. Eu não sei naquele dia, talvez foi como o nosso Brasil, uns 20 anos atrás, que aumento de preço era quase 50%, lembra aquele dia? E tudo, eu não sei, mas mesmo 50%, ele fala, sua vida valeria R$ 1.500. Que tem o desconto também, não tem? Então eles venderam o seu irmão. E essa é onde iniciou. E nós podemos ver nos próximos anos, com 17 anos foi vendido para a escravidão. E os próximos anos ele ficou descendo. Eu imagino, para nós sabemos que ele virou governador, não é? Tudo bem. Mas será que José sabia que ia acontecer assim? Não sabia. Como nós lemos o livro de Jó, com Jó passando todo aquele aperto, não, mas nós sabemos que ele vai ganhar 7 vezes mais e tudo, mas Jó não sabia disso, não. E nem vocês sabem o que Deus vai fazer com você. Mas José ficou fiel. Os irmãos tomaram a túnica de José e molharam no sangue de um bode que havia matado e enviaram a túnica para o seu pai com a seguinte mensagem: quem sabe, essa é a túnica do seu filho, nós achamos lá. Pensa bem, os irmãos mentiram para o pai? Mentiram? Não falaram nada, eles só perguntaram, essa é a roupa do seu filho? E o pai interpretou novamente, mas dessa vez ele enganou-se, ou seja, os seus filhos enganaram ele. Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. E todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Bom, a história de José continua no Egito. José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos. E os ismaelitas venderam para Potifar. Mas José foi traído de novo. Essa vez foi com quem? Com a mulher de Potifar. Ela tentou de fazer imoralidade com ele e tudo, ele recusou e correu. Ele foi embora. E para mim ele deveria ser honrado, não é? Mas foi colocado na cadeia. O Potifar aceitou a reclamação da esposa, que eu imagino, eu imagino que qualquer homem ia aceitar a palavra da sua esposa em vez de acreditar um escravo de outro país e tudo. Mas ele foi condenado para a cadeia. Está vendo? Na vida dele, olhando cada etapa. Foi só baixando. E agora, na cadeia, 7 anos, eu acho que foi 7 anos, ele vai subindo, pouco a pouco, até ele vai ser grandemente usado.
Capítulo 41 fala: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiram do rio 7 vacas, olha as vacas que eu lembrei, formosas à vista e gordos, e grande pastava no prado. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam juntos aos outros vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas, formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Esse seria um sonho bem estranho, não é? Quantas pessoas já viu vaca comendo vaca? Eu nunca vi. Eu já tenho uns 20 e tantos anos na fazenda. Eu nunca vi uma vaca comendo outra. Mas depois dormiu, sonhou a segunda vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes. De novo, eu nunca vi isso. Então eu posso imaginar como que Faraó ficou meio perturbado. Não pode. Eu já imaginei, eu já sonhei muitas coisas, mas nunca estranho. Mas quando acordou o Faraó, ficou muito perturbado e mandou chamar os seus magos e conselheiros. Eles não podiam interpretar o sonho. E uma coisa que eu esqueci de mencionar: tinha 2 pessoas na cadeia. Tinha o mordomo da padaria e também do copeiro do rei. E eles sonharam também. E o padeiro, ele morreu, foi morto, e o copeiro voltou para a sua posição. Mas foi o trato com José, que ele ia missionar e interceder por José. E ele esqueceu. Mas agora ele lembra. Eu imagino, naquela época o Faraó, ele era bem bravo. Ele podia olhar para você e falar: interpreta para mim, senão você morre. Então, talvez o copeiro estava pensando sobre seu próprio pescoço e começou agora eu lembro. E falou de José. Nós poderíamos ver, mas José subiu da cadeia e tomou banho, trocou a roupa e tudo, e foi para o Faraó. E ele interpretou da seguinte forma: na verdade, os 2 sonhos são um. Ele falou: as 7 vacas gordas são 7 anos, como as 7 espigas são 7 anos de fartura, e depois teria a volta. E José tornou-se um conselheiro. Ele avisou o Faraó: Faraó, escolha um homem para que possa lidar com esses 7 anos, e aí depois vai ter a fartura para superar os 7 anos de volta. Faraó falou: onde vamos achar um homem mais ciente, mais sábio do que o próprio José? Então ele colocou José naquela posição como governador. E o governador não quer dizer o que nós entendemos. Nós temos o presidente, tem o Senado, tem tudo, e o governador é do Estado. Então nós pensamos: o federal aqui, o Estado aqui, não é verdade? José estava em segundo, poderia chamar-lhe de segundo, ou seja, vice-rei. Ele era o principal desse negócio, e mudou o nome dele. Nesse dia o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia. Que nome, vamos chamar ele de Zafa, só para ver. Então, o Zaf tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. 13 anos foi vendido como escravo. Uma boa parte na cadeia.
e outra parte como escravo. E pensa bem, 30 anos. Quantas pessoas têm 30 anos aqui? Eu nem lembro quando eu tinha 30 anos. Não é fácil lembrar as coisas, não. 30 anos de idade, ele ainda está naquela coisa, já sofreu por 30 anos. Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Mas ele mantém-se fiel. Ele falou uma coisa interessante. Quando, durante esse período, a sua esposa, Asenate, deu à luz a 2 filhos. E quando nasceu Manassés, ele falou: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo chamou de Efraim, porque dizem: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Está vendo? Na vida dele, ele está querendo fazer a vontade de Deus. Ele contou o sonho, não para si engrandecer, não, só que ele achou interessante, queria repartir com a sua família. E mesmo fazendo isso, só ficou descendo, mais dificuldade e tudo. Talvez isso aconteça na sua vida. Você pensa: Deus, o Senhor está querendo comigo. Eu quero fazer a sua vontade. Depois ele servia a Deus fielmente na casa de Potifar e tinha aquela mulher perversa trabalhando. Em vez de ser elogiado, ele foi rebaixado mais. Mas agora ele começa a subir. Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito durante esses segundos 7 anos. Então ele mandou os 10 irmãos. Quantos irmãos José tinha nessa época? 10 irmãos. Mais um, o Benjamim. Mas o Jacó não deixou os irmãos levar Benjamim, porque era o último da sua velhice. Jacó não enviou seu filho mais novo, Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de perdê-lo também. Então, os irmãos foram lá e encontraram com José. Reconheceram José? Não. Eles ajoelharam e tudo em respeito ao segundo poderoso do Egito, pedindo comida, e eles não reconheceram. José reconheceu os seus irmãos e ele lembrou o quê? Ele lembrou do sonho que ele teve. Aqui em 42, logo os irmãos dirigiram a ele e se prostraram diante dos seus pés. José lembrou-se do sonho que tivera quando ainda era um adolescente, 17 anos. Quando as espigas de trigo e as vacas fizeram aquela coisa tão estranha, ele lembrou, mas os irmãos não lembraram. José falou duramente: eu sou fraco, eu não sei porque ele falou tão duro com eles. Eu sei que ele estava encaminhando para trazer o pai, então ele tinha as suas razões, mas ele era pronto com ele, chamou-lhes de espias e tudo, e foi difícil, mas o José tinha a razão. E uma das razões que aparentemente aconteceram foi o quê? Eles chegaram a dizer uns aos outros, mas dizeram uns aos outros que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava os punindo pelo que haviam feito a seu irmão José muitos anos atrás. Eles se sentiram culpados do que eles fizeram. Não culpados assim de arrependimento, mas culparam porque apanharam. Eles retornaram à terra e falou sobre o mantimento, sobre o trato e tudo bem. Comeram todo o mantimento, o que aconteceu? Precisava mais. Então,
eles falaram com Jacó que precisamos voltar ao Egito para buscar mais mantimento. E os irmãos relataram tudo a Jacó e lhe rogaram que entregasse Benjamim. Jacó resistiu muito e não aceitou que seu filho acompanhasse os irmãos. Ele falou, não vou não. Até eu lembro, ele falou, por que você contou do seu irmão? Jacó, ele era enganador. Por que contou isso? O pai homem nos perguntou se tinha mais. Então, a gente falou. Até o Rubem falou, se Benjamim não retornar, mata os meus 2 filhos. Eu parei Benjamim voltar. E Judá também se comprometeu a devolver Benjamim vivo ao seu pai. Então, assim Jacó, com muita tristeza, entregou o filho para acompanhar. E os irmãos desceram. Depois, o que aconteceu? Os irmãos novamente prostraram-se diante de José. E José pergunta, esse é o seu outro irmão que me falou? Ele falou sim. E nós sabemos a história vai. Aconteceu que no final, José se rebelou aos seus irmãos e voltou para Canaã e trouxe Jacó para o Egito. Depois de mais de 17 anos, Jacó morreu. E os irmãos inventaram outra mentira. Jacó morreu, os irmãos de José tiveram medo de que José retribuísse o mal que eles lhe tinham feito. Eu estou imaginando, anteontem tinha um debate entre o Trump e o Biden e tudo. E o medo dos democratas que realmente levantaram tanto processo contra o Trump é que se ele ganhar a eleição, que ele vai retribuir o mesmo tratamento com eles como eles fizeram com ele. E tudo isso foi o medo também dos irmãos de José. O que nós fizemos com ele agora, ele está em segundo lugar, vai acabar com a gente. Interessante que José falou assim direis a José, perdoe, rogo-te a transgressão de teus irmãos. Esse é, que eles relataram, Jacó falando, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. E, vendo mais, diria isso, verso 20 fala, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muito gente com a vida. Essa história de José tem aplicação para a sua vida. José foi usado para salvar a sua família, o país do Egito e os outros países do redor que também foram para o Egito para pegar mantimento. Pense bem no seu próprio coração, o que Deus pode fazer com você para o nosso Brasil? Como é que você poderia ajudar nosso Brasil? Tudo começa você conhecendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu estou convicto hoje em dia que nós temos um grande problema em nossas igrejas. Sabe o que é? Tem muitos crentes que ainda precisam de salvação. Fala que eu sou salvo, eu já aceitei Cristo como Salvador, mas sua vida não mudou nada. Se entrar um bicho aqui hoje, à noite, tem orelhas que parecem com porco, é cabeludo parecendo com porco,
tem o rabinho que parece com rabinho de porco, tem 4 pernas, tem o som de porco, tem o cheiro de porco, é muito provável que é o quê? Muito inteligente vocês, viu? É porco. Tem o crente que anda como o mundo, veste como o mundo, fala como o mundo, age como o mundo, tem a filosofia mundana e tudo, e fala que eu sou crente. Sabe o que é chamado no antigo português? Puro engano. Puro engano. Tem que começar com a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não pode entregar uma coisa que você não tem. Depois, você tem de seguir a vontade de Deus, passo a passo. Ele não vai mostrar que daqui 10 anos você vai ganhar 3 bilhões de almas para Cristo, não. Poderíamos pensar em pessoas como Isaías e Jeremias que não ganham ninguém. Ele não vai mostrar, mas ele vai mostrar passo a passo o que ele quer na sua vida. José viu a mão de Deus, assim de todas as outras mãos que tentaram manchar sua história com a traição e dor. Cumpriu os planos do Eterno com perseverança e excelência e perdoou o imperdoável. Sua vida durou 110 anos, 17 anos com a sua família, 13 anos na escravidão, 80 anos no serviço do faraó, na vontade de Deus. A história de José é uma lembrança linda como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano e à hostilidade do mundo. Primeiro homem. Se eu demorar nos próximos 2 homens, tanto assim, vamos até 1 hora mesmo. Então vou tentar ser mais rápido. O segundo homem. Tem o segundo homem com o qual Deus lidou, chamado Jim Elliot. Jim Elliot. O nome dele é Philip James Elliot. Ele nasceu em 1927 e ele morreu em 1956, 29 anos de idade. Ele era missionário no Equador. Ele foi para os índios Auca. E ele foi lá para falar de Cristo. Mas ele chegando lá, os índios que ele queria ganhar mataram ele e os seus 4 companheiros. Ele preparou, ele foi para a faculdade cristã, ele foi chamado para ser missionário, ele foi e aprendeu a língua, ele foi lá para ganhar os índios, as tribos para Cristo. Em vez de ganhar uma alma, eles mataram esses missionários brutalmente. É o final da história? Não. As esposas desses 5 voltaram para as tribos e falaram de Cristo, e tinha pessoas aceitando Cristo como Salvador. Não é fim de história. Ele tinha uma frase que eu achei tão interessante que eu quero deixar essa com os irmãos hoje à noite. Ele falou assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Ele não é tolo para dar o que ele não pode guardar, não pode segurar, para receber o que ele não pode perder. Essa foi o Jimmy Elliot. E essa é uma inspiração para mim. Eu garanto que é uma inspiração para todos esses missionários e pastores que acabou de ver hoje à noite. Parece que o pastor Marcos viu as minhas anotações, porque encaixou perfeitamente.
Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode conservar, quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. Essa foi a frase original que o Jimmy Elliot ouviu, e ele mudou as suas próprias palavras. Agora vamos tratar o terceiro missionário. Esse homem nasceu e foi criado num lar não cristão. Talvez você use a desculpa hoje à noite, que não, meus pais não têm Cristo, ele só vai contra a gente, ele sempre fala com a gente porque está indo para a igreja, você é tolo, você é bobo e tudo. Esse homem foi num lar assim. Ele ouviu o Evangelho pela primeira vez em 1963 e foi salvo dia 12 de dezembro de 1963, depois de ouvir o Evangelho segunda vez. Desde então, alguns da sua família aceitaram Cristo também, outros rejeitaram. A esposa dele foi de uma família cristã em Cristo e foi salva quando era jovem e adolescente. Um pouco depois da salvação deste homem, com 17 anos, ele sentiu que Deus tinha chamado ele para ser um pastor. Ele falou com duas pessoas sobre essa, com seu próprio pai. E o seu pai falou: se você tornar-se um pregador, você não vai ser meu filho mais. Ia deserdar o seu próprio filho. Ele falou com uma jovem professora da sua igreja e ela perguntou-lhe: mas por que você quer ser um pastor? Ele falou: porque eu quero. E ela falou: essa não é uma boa razão. A Bíblia fala, se alguém quiser o episcopado, uma boa coisa deseja. Então foi. Então, parece que ele desanimou. Durante a guerra de Vietnã e tudo, ele serviu nas forças armadas e tudo, e esqueceu do chamado. Mais tarde, ele conheceu a sua esposa e casou-se com ela em 1970. Ela era aluna de uma faculdade cristã, mesmo como o Jimmy Elliot foi também, mas de outra faculdade, e ela ia terminar. Esse homem não queria estudar, mas Deus encaminhou como ele encaminhou José. Como? Não tinha bons empregos naquela época. Então ele pensou: então, porque eu servi no militar, então tenho bolsa de estudo, então vou estudar então. Ele estudou na universidade, falando: Deus, o que o Senhor quer comigo? Como José, eu imagino ele na cadeia: Deus, o que o Senhor está querendo comigo? Então ele estudou quase na última parte, foi no 5º ano do seu estudo. Deus revelou que ele queria ser, que este homem queria ser, deveria ser, se entregar ao ministério. Como? Um pastor. Pregou de 1 Coríntios 16:9, que fala: porque uma grande porta se abriu, se me abriu, e há muitos adversários. E o pastor falou que Deus não abre 2 ou 3 portas, fala: tudo bem, meu filho, escolhe qual é que você quer. Ele abre uma porta e você tem uma responsabilidade de entrar naquela porta. Se não entrar na porta, você está no pecado. E este homem olhou para sua esposa, falou com ela: vamos para frente, vamos para o altar. Ela falou: para quê? E ele falou: vou te explicar depois. Eles foram lá e falaram com o pastor: pastor, não importa onde, mas eu quero servir o Senhor em qualquer lugar que ele abrir. Amém. Meus irmãos, estou falando da minha vida. Amém. É como Deus me guiou.
até o Brasil. Foi difícil para nós, foi difícil para mim. Eu não sabia que o verbo era conjugado até eu cheguei aqui no Brasil. Depois eu mudei para Minas Gerais e Goiás, eu aprendi que aquela conjugação de verbos tem valor, nós vai, nós foi, nós fica, tudo. Eu não sabia. Quando eles falaram masculino, feminino, ou seja, artigos pessoais, eu pensei que aquelas coisas roupinhas que colocava, calcinha, cueca, esse tipo é artigo pessoal, não concorda comigo? Até hoje em dia é difícil me falar a tribo, e não o tribo. Terminou e tudo. Mas Deus abriu a porta. Amém. Meus jovens, Ele não é tolo que dá o que Ele não pode segurar para receber o que Ele não pode perder. Ele não é tolo de entregar a sua vida para servir o Senhor, mas exige sacrifícios. Aí eu sei que Jim Elliot, ele conhecia a sua esposa, a jovem que seria sua esposa na universidade cristã. E ele interessou muito por ela. Mas ele, como ela, disseram o seguinte: mas Deus está me chamando para missões. E eu não posso casar agora. Foi lá. Eu vi hoje à noite que tem pessoas, tem jovens que têm suas namoradas. Olha, as moças que têm seus namorados. E tudo. Meus amados, eu não estou falando que tem que desmanchar e tudo, mas eu estou falando, buscar primeiro Deus. Deus. Talvez vai precisar de falar com seu namorado, sua namorada. Olha, eu gosto muito de você e tudo, mas eu quero servir Deus, eu quero me preparar primeiro. E se Deus quiser que nós realmente servimos o Senhor juntos, vamos lá, mas primeiro é Deus. Amém. Meus amados, faltamos pastores hoje em dia, faltamos missionários hoje em dia, porque o povo em geral não está buscando Deus em primeiro lugar, que não estão querendo fazer compromisso com Deus em primeiro lugar. Minha filha, quando ela estudava na universidade, mesmo que Dona Suzana e eu formamos lá também, tinha um rapaz que falou que queria namorar ela e tudo. Ela falou: você é chamado para o Brasil? E ele falou: não quero. Ela acabou casando com um rapaz que achava que estava chamado, mas não estava. E tudo. Então, nós temos uma família que está servindo o Senhor lá nos Estados Unidos. Mas primeiro é Deus. Primeiro na salvação. Primeiro na sua própria educação. E primeiro no seu serviço. Eu lembro só um versículo agora. Eu já fui muito, mas abrem suas Bíblias, 2 Coríntios 5. Coríntios 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jovens, coloque essa como o princípio do seu coração. Vamos viver pelo Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero que feche os olhos, curva a cabeça. Examina-se a si mesmo.
Primeiro, você tem a certeza absoluta que quando morrer, você vai para o céu. Estou falando absoluta, sem dúvida. Mas sim, pastor. Tudo bem. Você lembra quando é que você aceitou Cristo como Salvador? Depois daquele ponto, sua vida mudou ou não? Ou você ainda é aquele bicho que entrou com 4 pernas? Você lembra da história? Se sua vida não mudou e não está mudando, você está enganado e não salvo. Você está convencido e não convertido. E precisa resolver isso hoje à noite. Se não, morrendo, você vai para o inferno, infelizmente. Mas, arrependendo-se do seu pecado e colocando a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo, você será salvo pela graça de Deus. Esse é o primeiro. Segundo, o que você está buscando em primeiro lugar? Uma profissão? Um namorado, uma namorada? Esse namorado ou namorada, que talvez já tem Cristo ou não? Uai, eu não sei. Então, seria bom investigar e saber. Porque, terceiro, quem você vai servir? A Bíblia ensina que não pode servir 2 mestres. Ou vai amar um e odiar outro, ou vice-versa. Não pode servir Deus e mamon, ou dinheiro. Qual é o objetivo da sua vida? Ué, você está pronto para servir o Senhor? Servir o Senhor como pastor missionário só? Não. Tem outras maneiras também. Na igreja local nós precisamos servir o Senhor. Ensinando a escola dominical. Não só isso. Nós temos que ganhar almas para Cristo. A gente falar com os outros sobre Cristo, sobre a salvação em Cristo. Mas também nós precisamos servos e servas para servir o Senhor no campo missionário, no campo pastoral. Nós precisamos boas esposas, bons maridos para servir o Senhor. Meu filho falou comigo uma vez. Ele falou: pai, sabe que Susana Pucci falou comigo? Eu falei: eu não tenho ideia. Ela falou que ela quer casar com um homem igual ao Senhor. E sabe uma coisa, pai? Eu falei: o que é? Eu quero casar com uma mulher igual a minha mãe. É uma coisa maravilhosa. Mas por quê? Eles já conheciam os defeitos, mas estavam vendo as qualidades da pessoa com quem eles queriam casar. Meus amados, cada jovem tem de encarar esse fato na sua vida. Está procurando namorado para segurar a mão, para abraçar, para beijar e fazer isso tudo? Talvez até engravidar para sua mãe criar e tudo? Esse é o que o mundo faz, mas não é o que o crente faz. Entregue-se ao Senhor. Pastor Marcos, eu vou orar e depois o irmão chega aqui. Preciso, Pai, eu peço que o Senhor possa realmente fazer uma grande obra na vida de cada um de nós, que possamos, ó Pai, servir o Senhor como esses heróis da fé que nós vimos hoje à noite, que possamos servir o Senhor, até o Senhor levar a gente para casa, a casa do Senhor. Se tiver uma pessoa que não tem Cristo como Salvador, eu acredito que pode ter muitos aqui, mas não é eu que conheço o coração, só o Senhor. Que eles possam arrepender-se do seu pecado hoje à noite e entregar-se ao Senhor, colocando a sua confiança totalmente
somente no Senhor Jesus Cristo. E saiam daqui sendo transformados e entregues ao Senhor para servir o Senhor. Abençoe o pastor Marcos, que vai chegar agora. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Já agradecido. Amém. Amém.